Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos ter a aula de revisão, da nossa terceira unidade. Mas antes, vamos rever os exercícios da aula anterior, tá certo? Então na primeira questão dizia o seguinte: o que afirma a seleção natural? Então afirma que o quê? Que as características vantajosas de uma determinada população para um determinado ambiente são selecionados e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. Então, seleção natural, ou seja, são ser selecionadas de acordo com a sua sobrevivência e adaptação. Segunda questão, a alternativa correta é a alternativa C. Na terceira, a alternativa A. Quarta, a alternativa B. E na quinta, a alternativa E. Tá certo? Então, pessoal, vamos para a nossa aula de revisão. Lembrando aqui, eu vou trabalhar todos os assuntos que a gente trabalhou durante essa terceira unidade. Vou dar um resumozinho de todos eles, para vocês entenderem na hora da prova ficarem preparados, tá certo? Então, quais são os temas que a gente estudou nessa terceira unidade? Estudamos Lamarck e Darwin, que é aqueles debates que tem entre os dois para descobrir a origem da vida e tal, a diversidade das espécies, e também a diversidade biológica. Esse foi o nosso primeiro tema. O segundo foi astronomia e cultura. O terceiro foram os elementos químicos, símbolos, classificações e etc. Também estudamos as ondas sonoras, que são as ondas eletromagnéticas, as ondas de luz, que são as ondas mecânicas, e também a propagação da luz. E o último tema que a gente viu na aula anterior, a seleção natural, que é trabalhada também por Darwin em seus estudos. Vamos lá? Começar então por Lamarck versus Darwin e a diversidade biológica, que foi a nossa aula número 12, a nossa primeira aula da terceira unidade. Então, para entender primeiro Lamarck, vamos estudar o que ele realmente defendia, que era o lamarckismo. Corresponde às ideias que ele tinha desenvolvido e também sobre a evolução dos seres vivos. Então, essas ideias de Lamarck foram fundamentais para o conhecimento da evolução, tá certo? Porém, atualmente elas não são muito aceitas, não são mais aceitas, tá certo? Ele baseava sua teoria em duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Como é que funciona a lei de uso e desuso de acordo com o nosso Lamarck? Vejam, para Lamarck, a lei do uso e desuso é resultado de certos órgãos que podem se desenvolver mais do que outros. O grande exemplo que ele usava, a gente vai ver a seguir, é as girafas. Ele acredita, como existiam girafas de pescoço curtos e girafas de pescoço longos, ele acreditava que as próximas gerações de girafas só nasceriam com pescoço longo porque eles precisavam se adaptar às árvores que eram grandes. Então, ao mesmo tempo, outros, para Lamarck, ficariam atrofiados se não fossem usados, como é o caso do pescoço fino, pescoço curto das girafas. Tá certo? Então aqui, como eu falei, um exemplo clássico da lei do uso e desuso é sobre o pescoço das girafas. Elas teriam, claro, a necessidade de alcançar as folhas mais altas nas árvores. Para isso, esticavam, segundo ele, o pescoço, desenvolvendo a musculatura, levando ao seu aumento. Então, depois dessa lei aí do uso e desuso, ele fez a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele já teve outra visão desses estudos. Então, essa premissa complementa a primeira, foi uma continuação dessa primeira lei. E daí, ele acreditava agora que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao meio ambiente. Por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas, passavam essas características para seus descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao meio ambiente, tá certo? Isso é o que diziam Lamarck. Aí tem Darwin com o seu darwinismo, que vai ser o conjunto das suas teorias relativas também à evolução de espécies. Então, a teoria da evolução defende que todas as espécies descendem de ancestrais comuns, tá certo? Que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações. Então, Darwin começou a trabalhar dentro da evolução, o conhecido como evolucionismo e também a seleção natural. Então, a teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica, de fato, a seleção natural, que a gente vai estudar também ela na nossa última aula dessa unidade.
que vai ser observada também na natureza. Então, para Darwin, as pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Essa ideia de Darwin ela foi mais aceita e é aceita até os dias de hoje, tá certo? A gente vai se especificar mais nessa seleção natural de Darwin na última aula, como eu falei, da nossa terceira unidade. Por isso, não vamos especificar muito nessa primeira, tá certo? Vamos agora ver a diversidade biológica, que é também conhecida como biodiversidade. O que significa isso aí? É bem simples. Significa que é a variedade de vida que engloba riquezas de espécies, de genes, de ecossistema e de um meio ambiente de forma geral. Então, ó, o conceito foi conhecido inicialmente como diversidade biológica. Porém, a partir da década de 80, ficou mais comum utilizar biodiversidade, que é a mesma coisa, só mudou o tema, a ordem. Então, o que é essa biodiversidade? Ela é dividida em 3 partes. Temos a diversidade de espécies, que é a riqueza de espécies existentes, inclui todos os organismos na Terra, dos mais simples aos mais complexos. Também tem a diversidade genética, que é lá nos genes, tá certo? Entre os indivíduos de uma espécie. E também a diversidade de ecossistema, que é as quais as comunidades biológicas habitam e interagem. Resumindo, a diversidade de espécies fala das espécies que temos em nosso país, seja no nosso mundo, humanas, de animais, de plantas, tudo que é voltado em espécies, trabalha-se na diversidade de espécies. Na genética, os genes dessas espécies, tá certo? O material genético delas. E no ecossistema, o local em que elas habitam, ou seja, que elas interagem dentro do meio ambiente. Esse foi o nosso resumo da aula 12, a nossa primeira aula da terceira unidade. Vamos agora para a aula 13, a aula da nossa terceira unidade, a segunda aula, que é astronomia e cultura. Bem, pessoal, aqui na astronomia como é que eu posso dizer, um assunto bem simples, porém importantíssimo para o aprendizado e para o desenvolvimento do nosso planeta hoje. Por quê? A astronomia, nós sabemos que é o estudo de tudo aquilo que está fora do planeta, ou seja, que está situado no nosso universo, estuda os astrônomos. Então, é uma grande área da ciência e ela é responsável por muitos avanços científicos em toda a história. Está repleta de grandes nomes, como, por exemplo, Copérnico, Galileu Galilei, Newton, Kepler, todos esses aí cientistas que estudaram muito sobre astronomia, que fizeram essa evolução grandiosa na ciência. Então, o que é astronomia? Como eu falei, é uma ciência que se ocupa em estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre, tá certo? Estrutura de corpos celestes, planetas, estrelas, estruturas cosmológicas, como cometas, galáxias, nebulosa, tudo isso é estudado dentro da astronomia e tem a sua importância na origem, na diversidade que é o nosso planeta. Então, ó, a astronomia vem do grego astro, que significa astro, e nomos vem do significado de lei, ou seja, é a lei dos astros, basicamente. Então, existem 3 grandes áreas dentro da astronomia. Tem a astrobiologia, que vai falar de evolução de sistemas biológicos dentro do universo. Temos a astrofísica, que vai estudar as propriedades físicas dos corpos celestes, como densidade, temperatura, luminosidade. E também temos a astronomia planetária, como o próprio nome já diz, é os estudos mais ali, ó, dos planetas e de tudo ali que informa o nosso sistema solar. Também a geologia e a meteorologia, que a gente estuda no 8º ano, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. A astronomia é dividida nessas 3 principais áreas, cada uma dessas áreas com um tipo de estudo diferente e relacionado com tudo que tem fora do nosso universo. Só um detalhe para vocês, eu estou encurtando essas aulas, estou resumindo, porque a gente já teve essas aulas, né, na nossa terceira unidade. Vocês podem até rever também os conteúdos, né, dessas aulas que foram gravadas na terceira unidade, para ajudar vocês. E lá vocês vão encontrar as informações mais extensas, mais estudadas, mais particularizadas. Aqui eu coloquei só só um resumão básico, que é o que basicamente eu vou colocar na nossa provinha de 9º ano de ciências, tá certo? Então foi mais resumida para essas provas, para essas avaliações de vocês. Então também temos dentro desse tema a cultura. O que é a cultura? A cultura é o conjunto de tradições, seja crenças, seja costumes, de um determinado grupo social. Então ela representa
através da comunicação ou imitação às gerações seguintes, ou seja, são herdadas de geração em geração, ou seja, tem uma cultura lá do povo antigo e vai passando de geração em geração até os dias de hoje. A cultura ela continua se renovando, certo? Existe assim, de base, 7 tipos de cultura, tá certo? Então, quais são elas? A primeira cultura que temos é a cultura chamada de cultura de massa. O que essa cultura defende? É o conjunto de ideias e de valores que vão se desenvolver tendo como ponto de partida a mesma mídia. Quais são os exemplos dessas culturas? A mídia, a notícia, a música ou a arte, tudo isso aí a gente fala de cultura de massa, tá certo? Temos também a cultura erudita, que é o resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa, também de estudos nos mais diferentes campos. Ou seja, é o que a gente estuda, é o que a gente pesquisa. Tudo que gera conhecimento em nós é chamado de cultura erudita, tá certo? Temos também a cultura popular. Essa daí está relacionada às tradições, aos saberes, os quais são determinados pelo próprio povo. Por exemplo, festas, o folclore, o artesanato, as músicas de determinada região, a dança de determinada região, tudo isso é cultura popular, tá certo? Temos também a cultura material, que ela vai representar o conjunto do patrimônio cultural, que é formado por elementos concretos, ou seja, elementos que você pode pegar, como por exemplo, estátuas, museus, tudo isso é cultura material, tá certo? Diferente da material, temos também a nossa cultura imaterial, que ela é formada pelos elementos intangíveis, que a gente não pode o quê? Pegar. Ela representa o conjunto de saberes, como exemplo, tradições, técnicas, hábitos, comportamento, costumes, ou seja, tudo aquilo que a gente não pode pegar e pode sim adquirir é chamado de cultura imaterial, tá certo? Temos também a cultura organizacional, que vai reunir um conjunto de elementos associado aos valores, às missões, a comportamento de determinada organização. Um grande exemplo dessa cultura organizacional é uma empresa. Numa empresa a gente sabe que tem regras, tem costumes, ou seja, maneiras de usar. Cada loja, cada empresa tem um método, né, de ser trabalhado. E o trabalhador tem o quê? Tem que seguir essa organização. Então é um tipo de cultura organizacional. E também temos a última cultura, que é a cultura corporal. Vai reunir práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. Tudo isso aí que vai usar o corpo vai ser a nossa chamada de cultura corporal, tá certo? Bem, vamos agora ver, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os elementos químicos, ou seja, os símbolos e as suas classificações, que é da nossa aula 14, tá certo? Bem, os elementos químicos são o agrupamento de átomos, oxigênio, nitrogênio, carbono, que vão apresentar a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Atualmente existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, ou seja, são encontrados na natureza, e 26 são artificiais, são produzidos de maneira artificial, tá certo? Então, ó, tem a representação através da tabela periódica, que a gente conhece, é bem conhecida. Então, ó, todos os elementos químicos conhecidos estão presentes nessa tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra vai ser sempre maiúscula, tá certo? Se essa sigla tiver 2 letras, aí a segunda será minúscula. Por exemplo, o elemento ferro, sigla Fe. Então, o Fzinho lá vai ser maiúsculo, enquanto o E vai ser minúsculo. Aí está o exemplo dele. Então, ó, dentro de cada, como é que eu posso dizer, símbolo desse, vai ter várias denominações, que são elas: número atômico, símbolo, distribuição eletrônica, nome, massa atômica. Tudo isso vai ser introduzido na tabela periódica de cada elemento. Então, ó, as principais são, como eu falei, o nome, que aqui no caso do ferro seria o ferro, a massa atômica, que ali no caso do ferro tem 55,847, a distribuição eletrônica está lá o 2, tá certo? 8, 14, o número atômico, que no ferro é o 26, e o seu símbolo, que é o Fe. Todas essas informações são contidas na tabela periódica de cada elemento químico representado por ela, tá certo? Então, ó, aqui a tabela periódica, os elementos aí todos organizados de maneira crescente em relação ao seu número atômico, tá certo?
Temos lá, ó, divididos ela em períodos e em colunas, que a gente já vai entender como é que funciona isso aí. Só alguns exemplos para vocês ali, ó. Tem o Li, que é o lítio, o Na, que é o sódio. Então, todos os elementos químicos, os 118 que eu falei, estão introduzidos dentro dessa tabela periódica e organizados conforme o seu número atômico, sigla e etc. Tá certo? Então, ó, eles são agrupados, como eu disse, em períodos e em colunas. Vamos começar entendendo os períodos. Períodos são as linhas horizontais da tabela periódicas, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Vamos lá ver o exemplo. O primeiro período tem 2 elementos. Como é que eu vou saber, professor? Onde está o primeiro período? Lembre, linhas horizontais. Você vai ler a tabela de forma horizontal. Então, de forma horizontal ali, o grupo 1, ó, período 1, vai ser... Quais são os 2 elementos que compõem? O hidrogênio, que está ali de verde, e lá no final o He, que é o nosso hélio, tá certo? Então, ó, períodos vai descendo a forma vertical, você vai estudando cada um deles. Vamos rever aqui o segundo exemplo. O segundo período diz que tem 8 elementos. Vamos lá, ó, descendo o segundo período de forma horizontal, temos lá o lítio, berílio, bromo, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, ou seja, 8 elementos. E assim sucessivamente. Terceiro período vai ter 8 elementos, quarto período 18 elementos, quinto período também 18 elementos e sexto e sétimo período vão ter 32 elementos, tá certo? Então, pessoal, de forma horizontal, a gente vai estudar os períodos na tabela periódica. Entretanto, é comum também encontrarmos os elementos desse grupo abaixo na tabela para otimizar o espaço, que é exatamente essa parte aqui, ó, de latanídeos e actinídeos. Elas estão fora de períodos, porém, eles fazem parte do sexto e do sétimo período. Então, ó, os lantanídeos, esses elementos de rosinha clara embaixo, o penúltimo ali que você vê na linha horizontal, eles fazem parte do período 6, tá certo? Eles não são colocados ali porque senão ia ficar muita informação numa linha só e a gente não ia conseguir entender. A mesma coisa acontece com os actinídeos. Os actinídeos fazem parte do período 7, tá certo? Da tabela periódica, mas também é colocado abaixo para melhor visualização. Então, agora vamos dividir em colunas. A gente viu que o período é em linhas horizontais. Agora as colunas vão ser as linhas verticais, tá certo? Aparece na tabela periódica também. São divididas em famílias. Existem famílias A e B, e cada uma delas possui 8 grupos diferentes, tá certo? Tem na família A, família 1, família 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou seja, existem 8 famílias A. E a gente divide uma por uma. Só alguns exemplos para a gente não se estender. Vamos exemplificar a família 1A lá na tabela periódica, que são os nossos metais alcalinos. Então vamos lá, ó. Lembrando, a gente leu períodos de forma horizontal, vamos ler as colunas de forma vertical. Vamos lá, família 1A, primeira família, olhando verticalmente na tabela. Temos o que? O lítio, o sódio, que é o Na, o K, que é o potássio, o Rb, que é rubídio, o Césio e o Frâncio. Esses são os exemplos de família 1A. Cada vertical dessa aí, ó, tem uma família diferente. Então, ó, de 1 a 8, a gente tem família de tipo A, tá certo? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7 e 8A, tá certo? A partir do 9, estamos o que? A família B. Então, vamos ter família 1B, 2B, 3B, assim sucessivamente, a partir da 9, tá certo? É assim que é dividida a nossa tabela periódica por colunas. Então, aqui tem ó, os exemplos de família 1A, que são os metais alcalinos, família 2A, que são os alcalinos terrosos, família 3A, que é a família do boro, família 4A, que é a família do carbono, família 5A, que é a do nitrogênio, 6A, que é a calcogênios, 7A, halogênios, e o 8A, que é os gases nobres. Como eu falei, a partir do 9 lá na tabela periódica, são os nossos elementos da família B, os elementos chamados de metais de transição, tá certo? Então, ó, tem a família 1B, 2B, até a 8B. Alguns exemplos da família 1B, vamos lá, na tabela, a partir do 9 lá, ó, família 1B, temos o que? O cobalto, que é o CO, o Rutherford, que é o RH, e assim sucessivamente, do 9 até o 18, a gente tem a família B da nossa tabela periódica, tá certo? Então, ó, os elementos químicos possuem 2 tipos de propriedades. Quais são elas? As propriedades
periódicas, como o próprio nome diz, variam periodicamente, e temos a aperiódicas, ou seja, que não variam de forma periodicamente. Então, ó, com o aumento ou diminuição de seus números atômicos, são os exemplos de propriedades periódicas. Quais são elas? O raio atômico, a densidade absoluta, afinidade eletrônica, eletronegatividade, volume atômico, ponto de fusão e ebulição, energia de ionização e também a eletropositividade. Esses são, como é que eu posso dizer? Os tipos de propriedades periódicas que também vai ser relacionadas à tabela periódica. E tem, como eu disse, as aperiódicas. Essas são mais visíveis. Elas não variam periodicamente, ou seja, não têm intervalos regulares. Exemplo, a massa atômica e o calor específico. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de elementos químicos. Vamos passar para a nossa próxima aula, que também foi estudada na nossa terceira unidade, onde a gente vai trabalhar as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, luz, mecânica, implicações para a vida humana e também propagação da luz, que tudo isso faz parte de ondas eletromagnéticas e mecânicas. Primeiro a gente precisa entender o que são ondas. Então, ó, ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, ou seja, sem transporte de um material, apenas de energia, tá certo? Então, ó, o elemento que provoca uma onda é denominada fonte, ou seja, uma fonte de energia. Por exemplo, quando lançamos uma pedra na água de um rio, como está aí na imagem ao lado, vai ter uma geração de quê? De ondas circulares, tá certo? Porque aquela pedra vai fazer com que essa energia seja desperta, provocando uma onda. Então, ó, tipos de ondas. Existem dois tipos principais de ondas na natureza. São elas as ondas eletromagnéticas, eletricidade e magnetismo, e tem as ondas mecânicas, tá certo? Então, ó, vamos começar estudando as ondas eletromagnéticas. As eletromagnéticas são aquelas que resultam na libertação das energias elétrica e magnética em conjunto, tá certo? Quando se movimenta com a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda, como você está vendo aí na imagem, ó, ao lado, tá certo? Por exemplo, por esse motivo vai receber o nome de onda eletromagnética, porque a junção dessa eletricidade com o magnetismo vai formar essas ondezinhas, como aí na imagem ao lado. Então vamos entender como é que funciona esse campo elétrico aí, e esse campo magnético. Como a gente está falando de eletromagnetismo, a gente sabe que tem a parte do campo elétrico e vai ter a parte do campo magnético. Então, ó, essas ondas eletromagnéticas são transversais, ou seja, direcionam-se perpendicularmente à direção de sua propagação, ok? Quais são os tipos principais de ondas eletromagnéticas? Temos esses exemplos como principais. Ondas de rádio, micro-ondas. Essas micro-ondas não é o micro-ondas que a gente tem na nossa cozinha, tá certo? Também tem eletromagnetismo nisso aí, mas a gente está falando de micro-ondas mesmo. Infravermelho, luz visível, raios ultravioletas, raios X, raios gamas. Todos esses raios que são que têm eletricidade e magnetismo, são tipos de ondas eletromagnéticas, tá certo? A principal delas, pessoal, é a luz, por isso que a gente vai se especificar na luz nesse estudo de hoje. A luz ela é um fenômeno físico, também conhecido como luz visível, aquela luz que nossos olhos podem ver. Então, ó, os 7 tipos de ondas eletromagnéticos, a principal delas é a luz, é o motivo pela qual é uma energia radiante. Então, ó, a velocidade da luz é de 299.792.458 metros por segundo no vácuo, tá certo? É muito rápido a propagação dessa luz. E como é que funciona esse meio de propagação? Por 3 meios. Primeiro, o meio translúcido, depois o meio transparente, depois o meio opaco. Vamos aí entender cada um deles. No meio translúcido, é um meio que irregular, pois apesar da passagem da luz, ela é pouco nítida, ou seja, é translúcida, uma coisa que não é muito visível. Quando você tira aquela foto que tem uma pessoa atrás, você tira uma foto sua que tem uma pessoa atrás, você vai ver que aquela pessoa vai estar meio ofuscada, meio translúcido, tá certo? Então, é isso que acontece nessa propagação de luz através do meio translúcido. Exemplo disso também é a neblina que esconde a luz do sol, certo? Quando a gente olha para o sol, a gente vê aquela neblina que fica difícil da gente identificar. Temos também um meio transparente. É um meio regular,
motivo pelo qual a luz passa facilmente por ele. O vácuo é um meio transparente, é um grande exemplo desse meio. E temos também o meio opaco, que não permite que a luz se espalhe. Por quê? Esse meio opaco vai bloquear a luz. Como exemplo, podemos citar uma lanterna quando está direcionada a uma parede. A gente não vai conseguir ver porque vai estar bloqueada, tá certo? Pois os raios de luz não chegam ao outro lado da construção. Bem, agora vamos ver as ondas mecânicas. Também são perturbações, só que aí vão ser transportadas através de quê? De energia cinética e potencial, ou seja, através de um material, como por exemplo, as ondas marítimas, as ondas sísmicas e as ondas sonoras. Ela pode acontecer somente no meio material, tá certo? Mas não transportam a matéria em si, e sim energia, como eu falei no início. Não é a matéria, e sim a energia. Essas perturbações acontecem de forma de pulsos, certo? Os quais são ondas de curta duração e que se repetem em intervalos de tempos iguais, ou seja, em movimentos periódicos, tá certo? As ondezinhas, tá vendo lá, tudo no mesmo ritmo, tudo numa mesma direção. Quais são os tipos de ondas mecânicas? Falando de vibrações. Temos as transversais e temos as longitudinais. As transversais são ondas cuja vibração é perpendicular. Esse tipo de onda pode ser visto quando jogamos um objeto na água. Você vai ver que ele vai abrir lá de forma transversal. E também temos as longitudinais, que é as ondas cuja vibração acompanha paralelamente o movimento em que elas se propagam. Um exemplo clássico de ondas longitudinais são as ondas sonoras. Aqui a gente tá vendo aí do sonzinho, que tem ouvido, tá vendo? Elas vão ser de forma longitudinal, quais vão se propagar durante o ar, no ar, tá certo? Também temos os tipos de ondas quanto à sua propagação. Elas são divididas em três: as unidimensionais, as bidimensionais e as tridimensionais. Isso aí, pessoal, é muito básico, é muito simples. Quando é unidimensional, se propaga apenas em uma direção, uma direção. Bi se propaga em duas direções. E tri se propaga em várias direções, tá certo? Então, o principal exemplo de ondas mecânicas são as ondas sonoras. São vibrações também que penetram no nosso ouvido, produzindo sensações auditivas. Nós somos capazes de perceber sons com frequência de 20 Hz até 20.000 Hz, tá certo? Durante uma frequência de som. Então, quais são as características dessas ondas sonoras? Bem, como eu falei, as ondas sonoras são ondas mecânicas, necessitam de um material para se propagarem, são longitudinais, ou seja, a direção de propagação é a mesma de direção de vibração, e também são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções, tá certo? Quando eu emito o som aqui com a minha voz, esse som está sendo emitido em todas as direções, tá certo? Então, o som tem a característica de tridimensionalismo, tá certo? Bem, pessoal, vamos agora passar para nosso último tema dessa terceira unidade, que a gente trabalhou na aula mais recente da gente, né? Nossa última aula, que fala sobre a seleção natural. É uma continuação ali das ideias de Darwin, daquilo que Darwin entendia dentro da evolução, tá certo? Então, como já diz o próprio nome, seleção natural, trata-se de uma seleção que é um dos mecanismos fundamentais da teoria da evolução até hoje. Essa teoria, como vocês sabem, foi formulada por Charles Darwin em 1809 a 1882. Então, a seleção natural afirma que as características vantajosas, ou seja, aquelas características que determinada espécie tem como vantagem em dentro de uma população para um determinado ambiente, são selecionadas e vão contribuir para a adaptação e a sobrevivência daquela espécie, como está aí na imagem abaixo. Aí tem exemplo de duas espécies, né? Tem a espécie dos coelhos aí e as espécies de gavião. Então, o que é que acontece? Quem tem característica mais vantajosa? O gavião, porque tem o voo. Então, o coelho vai ser o quê? Que tem menos vantagem dentro dessas espécies aí. Então, o que é que vai acontecer? O gavião, sempre que vai pegar um coelho desse, vai diminuir e a população de coelho vai ser diminuída. Por quê? Porque a característica de voo do gavião é uma característica vantajosa dentro dessa população. Então, esse indivíduo vai ter mais adaptação e mais sobrevivência no caso dessa imagem aí abaixo, tá certo? Deu para entender como é que funciona aqui, né? A seleção natural.
não é que o mais forte sobrevive, como muitos dizem, e sim aquele que tem características mais vantajosas é os que conseguem se adaptar com mais facilidade. Isso é o que diz a lei da seleção natural. Como ocorre a seleção natural? Ela vai ocorrer pela necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies dentro do meio ambiente. Outro exemplo aí, a iguana e o grilo. A iguana precisa se alimentar de grilos, então o grilo ele não tem vantagem sobre a iguana. A iguana tem essa adaptação, tem esse elemento vantajoso. Então, quem vai sobreviver nesse confronto? A iguana. Então, ó, é através dessa seleção natural que as espécies mais adaptadas persistem no meio ambiente. Já os indivíduos com características mais adequadas por um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Então, assim que funciona a nossa seleção natural. Outro grande exemplo aí são as características vantajosas dentro de uma população. A seleção natural afirma que isso acontece de uma geração para outra. Então, ó, os indivíduos que são menos adaptados não se reproduzem, fazendo com que essa característica desvantajosa torne-se cada vez mais rara, pessoal. Como é que acontece? Um grande exemplo aí das girafas também. Lembra que eu disse que Lamarck acreditava-se que só sobrevivia as girafas de pescoço mais longo? Bem, é verdade, porém Darwin ele mostrou isso de uma maneira mais complexa, mais completa. No caso, como é que afirma aí a lei da seleção natural? Ele acredita que, por conta dessas girafas que têm o pescoço mais longo, alcançarem árvores mais longas que tinham mais em determinada região, elas conseguiam se adaptar a esse meio ambiente e aí garantir sua sobrevivência. Enquanto aquelas de pescoço curtos não conseguiam alcançar as árvores e por isso elas não se desenvolveram, ou seja, elas não se adaptaram ao meio ambiente que viviam e daí a sua população foi diminuindo e aí até hoje a gente tem apenas as girafas de pescoços longos, que é as que conseguiram se adaptar e sobreviver dentro desse ambiente, tá certo? Para a gente finalizar o tema, a gente vai entender que existem 3 tipos diferentes de seleção natural. Temos a direcional, temos a estabilizadora e temos a disruptiva. Bem, vamos entender o que esses diferentes tipos, o que eles representam. Vejam, a seleção direcional e estabilizadora são os tipos mais comuns dentro da seleção natural. A estabilizadora é o tipo mais comum nas populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona, todas elas selecionam, mas essa daí seleciona organismo com fenótipo intermediário. O que é que isso quer dizer? Esses indivíduos muito fora da média, ou seja, extremos, grandes, nessa teoria da estabilizadora, eles são eliminados. É aí o que acontece com os dinossauros. Eles eram seres extremos, ou seja, muito grandes. E daí, de acordo com a nossa seleção estabilizadora, esses extremos foram eliminados do nosso meio ambiente, certo? No caso da direcional, é um tipo em que o fenótipo extremo vai ser favorecido e vai ter a sua frequência aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudança mais rapidamente do que em outras, sendo o tipo mais usado nas seleções artificiais. Então, ó, enquanto a estabilizadora ela elimina os extremos, a direcional ela favorece os extremos. E a disruptiva também favorece os intermediários, ou seja, os extremos, porém eles são eliminados. Um exemplo desse tipo de seleção pode ser observada nos tentilhões africanos, que são adaptados a comer sementes, ou seja, temos sementes grandes, médias e pequenas, mas as formas intermediárias são pouco observadas. Isso ocorre por quê? Porque existem sementes que variam em dureza, ou seja, os tentilhões maiores vão conseguir alimentar de sementes duras, e os menores alimentam-se de sementes mais macias. Então, ou seja, aquele que é mais intermediário, que é mais forte, ele vai conseguir se adaptar mais nessa nossa seleção por tipo disruptiva. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula, que será agora na nossa 4ª unidade, certo? Bons estudos e até a próxima.